de colete radinho, fazendo parte do jogo, porque é do sistema, a culpa é do sistema. O sistema me coloca nessa situação, é do sistema, a culpa é do sistema. Fala pessoal, professor Douglas aqui, e agora a gente vai ver sistemas com 3 equações e 3 incógnitas, como resolver utilizando o método da soma. Se você ainda não viu o vídeo de como resolver sistemas de equações pelo método da soma com 2 equações e 2 incógnitas, é melhor ver ele antes, senão você não vai entender o que eu vou falar aqui, beleza? Vamos lá! Então só para relembrar, quando a gente tinha lá uma equação onde eu tenho coeficiente vezes incógnita, mais coeficiente vezes incógnita, mais coeficiente vezes incógnita, igual a um número, a gente vai ter uma equação linear. Quando a gente tem mais de uma dessas equações, a gente vai obter aí um sistema linear, um sistema de equações lineares. No vídeo passado eu mostrei esse probleminha dos cadernos para contextualizar, e aí a gente resolveu ele utilizando o método da soma, onde eu mostrei um passo a passo ali, uma receita de bolo de como resolver esse sisteminha. E a gente vai usar algo muito parecido com essa receita de bolo agora para um sistema 3x3. A gente viu ali que era um sistema com 2 equações e 2 incógnitas, e a gente chegou numa solução única para esse problema, né? Além disso, a gente viu também que o sistema podia ter solução única, né? Que é quando a gente tem um sistema possível e determinado. A gente também viu que quando a gente estava resolvendo e chegava ali e acabava cancelando as incógnitas e chegava numa igualdade que é verdadeira, a gente tinha um sistema possível e indeterminado, ou seja, um sistema com infinitas soluções. E no último caso, quando a gente cancelava as incógnitas sem querer no meio da resolução e chegava num absurdo, chegava numa expressão que não é verdadeira, por exemplo, 0 igual a 2. Quando a gente chegava em algo assim, a gente dizia que o sistema era impossível, ou seja, um sistema que não possui soluções. Então, depois de recapitular isso, vamos começar a resolver um sistema 3x3, tá? Então, eu tenho aqui um sisteminha 3x3 para poder explicar o método para vocês, e vai ser bem parecido com um sistema 2x2, tá? Então, primeiro passo, a gente vai numerar as equações e colocar os coeficientes onde não estiver aparecendo, para poder facilitar a nossa vida. E agora, o próximo passo é o seguinte, a gente vai escolher uma incógnita que a gente quer cancelar e vai escolher 2 equações para começar o nosso método. Então aqui eu escolhi a equação 1 e 2 e escolhi a incógnita z para cancelar. É importante deixar marcadinho para a gente não esquecer. Vamos lá, copiei aqui a equação 1 e a equação 2 e a gente vai fazer a mesma coisa quando a gente tinha um sistema com 2 incógnitas só. Então, como agora eu quero cancelar o z, eu vou multiplicar trocado pelos coeficientes de z. Então a segunda equação eu vou multiplicar por 3 e a primeira eu vou multiplicar por menos 1. Lembra aí que uma das duas a gente tem que trocar o sinal do coeficiente para poder cancelar lá na hora de somar. Fiz as multiplicações, agora reparem que o coeficiente da letra z, ele está ali números opostos. Então, quando eu fizer a soma agora, eles vão se cancelar. Esse resultado a gente vai chamar de equação 4. Eu cancelei a incógnita z e cheguei numa equação que só tem 2 incógnitas, x e y. Então, eu vou guardar essa incógnita e vou agora fazer o mesmo processo escolhendo outras 2 equações, tá? Então, agora eu vou escolher a equação 2 e 3 e vou fazer a mesma coisa. Aqui uma coisa importante é lembrar que a gente escolheu a incógnita z para cancelar. Eu não posso trocar no meio do caminho. Então eu vou cancelar o z. Então a segunda equação eu vou multiplicar por 1 e a primeira eu vou multiplicar por 1 também. Reparem que o coeficiente da segunda equação é menos 1. Então trocando o sinal vai ficar 1. Multiplicando ambas por 1 a gente vai ter a mesma coisa, né? Então a gente poderia pular esse passo quando vocês verem que não vai mudar a equação. Vocês podem pular. E agora a gente soma as duas para poder cancelar a incógnita z. E aí, essa equação resultante, a gente vai chamar de equação 5. E agora, com a equação 4 e a equação 5, a gente vai ter um sistema com 2 equações e 2 incógnitas, que a gente já viu como resolve no vídeo anterior. Então, a gente vai resolver esse sisteminha aí que a gente encontrou, tudo bem? Então, eu vou cancelar o x aqui, ó. Multipliquei a segunda equação por menos 1, ó, troquei o sinal dessa já, e a primeira equação por 4, fazendo as continhas aí, somando as equações, eu cancelei a incógnita x, resolvendo, eu encontro y igual a 2. Vou guardar esse resultado e vou repetir o processo agora cancelando o y. A segunda equação eu vou multiplicar por menos 7 e a primeira eu vou multiplicar por 6. Lembra sempre que tem que trocar o sinal de uma delas para poder ficar com os coeficientes opostos ali. Quando a gente somar, cancelar essa incógnita. Resolvendo a equação resultante, a gente obtém x igual a 4. E aí agora a gente não terminou, porque ainda falta achar a incógnita z.
z. Esse último passo a gente vai escolher uma das equações iniciais lá, ou equação 1, 2 ou 3, e vai substituir os valores que a gente já encontrou. Então eu escolhi a equação 1 aqui, ó, e vou substituir o x igual a 4 e o y igual a 2. Fazendo as continhas, a gente vai obter 10 mais 3z igual a 13. Isso é uma equação que só tem uma incógnita, a gente já aprendeu a resolver no primeiro ano. Passo 10 subtraindo e o 3 dividindo para obter z igual a 1. Como a gente já tem os três valores ali das incógnitas, a gente tem a solução do sistema, que a gente pode escrever aí também como um sisteminha, né, uma equação embaixo da outra, os valores das incógnitas, ou como um trio ordenado ali, né, x, y, z igual valor de x, valor de y, valor de z, na ordem que está ali aparecendo as incógnitas. Beleza, gente? Aí eu tenho algumas observações para fazer aqui no sistema 3x3. Assim como no sistema 2x2, se a gente chegar ali numa igualdade sem incógnitas, a gente vai ter um sistema possível indeterminado. Então a gente para por ali e fala que tem infinitas soluções. Se a gente chegar num absurdo, né, cancelar as incógnitas em algum momento e chegar numa expressão que não é verdadeira, por exemplo, 0 igual a 2, a gente também vai ter um sistema impossível. Outra observação é que se a gente fosse fazer a interpretação geométrica desse sistema com 3 equações e 3 incógnitas, a gente teria planos se interseccionando no espaço. Pensa em folhas de papel se cortando aí no espaço mesmo, em 3 dimensões, tá? E aí a gente vai ter vários casos para considerar. Quando os 3 planos se encontram em um ponto, que vai ser o sistema possível e determinado. Quando eu tenho 2 planos coincidentes e o outro cortando. Enfim, vários casos para considerar aí. E a última observação é que esse método que eu passei, ele funciona de forma análoga para quando a gente tiver sistemas com mais equações, tá? A ideia é a gente selecionar de 2 em 2 sempre para poder cancelar uma incógnita e chegar num sistema menor, né, com uma incógnita a menos e resolver esse novo sistema. E aí depois a gente vai diminuindo sempre até chegar num sistema com 2 incógnitas só, resolve esse e vai subindo de volta, né? Vai trocando os valores que a gente encontrou nas equações anteriores. Só que aí, quando a gente tem mais de 3 incógnitas, a gente não consegue pensar numa representação mais visual disso daí, tá? Porque a gente estaria um 4D, 5D, 6D. Que 5G, 6G. Então é isso, gente. Espero que tenham entendido. Bons estudos aí. E se você gostou, curte o vídeo, se inscreve no canal e compartilha com o pessoal para chegar em mais gente. Até a próxima. Daí agora que a gente já tem o valor de x e y, a gente vai pegar esses valores e vai substituir na primeira... Acho que deu erro no sistema.